Hoje eu vou dar a pior das notícias. Por quê? Eu gostaria de dizer para você que quando o homem ele mexe com a natureza, quando o homem mexe com os seres humanos, com os animais, tudo bem. Mas quando o homem mexe com Deus, o cenário muda. Então eu gostaria de dizer para vocês que o mundo, os artistas, os famosos, estão desafiando a Deus. Eu vou falar um assunto muito assim, recente. O assunto de reeditar a Bíblia. Foi falado pela Xuxa Meneghel. Veja bem, o que eu gostaria de dizer a respeito desse assunto? Polêmica, né? Xuxa comentou: Deus é negro, Deus é bandido, Deus é aleijado, Deus é gay. Deus é tudo. O Deus da Xuxa é tudo. Mas eu gostaria de dizer para vocês que esse Deus que a Xuxa menciona não é o Deus da Bíblia e não é o Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Ela está se referindo ao Deus dela. Veja bem, mexer com Deus é mexer com fogo. Mexer com fogo é para se queimar. Eu vou te dar alguns fatos da Bíblia que aconteceu com pessoas que mexeram com Deus, tá? Primeiro, eu gostaria de falar de Anabi Abiú. Está lá em Levítico 10:1, se você quiser confirmar. Veja bem, na época lá de Levítico, todo mundo sabe que é a história do povo de Deus, havia um sacerdote chamado Arão. E ele tinha 2 filhos chamado Nadab e o outro Abiú. Só que esses 2 filhos não respeitavam as coisas sagradas de Deus. E um dia, esses 2 filhos tocaram de um modo blasfemo no altar do Senhor. Imediatamente o Senhor matou os 2 filhos do sacerdote. Porque as coisas de Deus eram santo. Deus havia falado que nada poderia tocar, somente o sacerdote preparado. A sala do santo do santo. Vou falar também uma história que está lá em 2 Samuel 6:6, sobre uma história de um homem chamado Uza. Uza, nesse tempo, Davi estava levando a arca, né, do concerto de Deus para Siló. Ele estava trazendo da terra dos filisteus. E a ordem de Deus era: ninguém poderia tocar em nada sagrado e santo. E o sacerdote estava levando a arca. E Uza não era nenhum preparado e ungido para tocar nas coisas de Deus, mas ele estava acompanhando. E teve um certo momento que a arca balançou a ponto de cair. E Uza achou que poderia ajudar e colocou a mão para impedir a queda. Imediatamente Uza foi morto. Veja bem, desobedeceu a Deus. Então veja bem, Deus está no controle. Deus está no comando. Uma coisa eu digo para você: quando você mexe com Deus, a conta chega. Mexer não é só com Deus, mexer com as coisas de Deus, mexer com os filhos de Deus, mexer com os ungidos de Deus, a conta chega. Veja bem, lembra de Corá, Datã e Abirá? Era um grupo que se levantou no deserto contra Moisés.
E Moisés, isso está lá em Número 16:1, tá? E Moisés foi orar e pediu a Deus para que ele resolvesse. E Deus resolveu. Deus mandou fazer uma audiência, né? Entre esses dois grupos, e na hora deste confronto entre esses dois grupos, Deus abriu a terra e tragou Corá, Datã e Abirá. Então veja bem, para Deus é fácil resolver. Lembra de Herodes? Herodes também se achou tão poderoso, tão onipotente, acima de Deus, que ele falou que tudo que existia era para a sua glória. E Deus, o que fez? Deixou 7 anos louco, como animal, comendo grama no pasto. Lembra Belsassar? Belsassar, na época de Daniel, fez uma festa mundana e pegou aquelas vasilhas de ouro que tinha trazido do templo de Israel e quis comemorar com elas. E o dedo de Deus imediatamente decretou que naquela noite ele iria morrer. E ele morreu. Então, tudo isso eu quero levar à memória de vocês, que Deus cuida muito bem do que é dele. Só que eu gostaria de dizer sobre o inimigo de Deus, Lúcifer. Lúcifer, todo mundo sabe que é uma figura bíblica. E Lúcifer se levantou no céu para afrontar Deus. E Deus lançou, né, ele e os seus seguidores para a terra. E nós sabemos que até hoje Satanás luta para frustrar o plano de Deus. Ele luta para destruir tudo aquilo que é de Deus. Ele não aceita a imposição de ser um espírito maligno. Veja bem, o que ele fez na vida de Jó? Ele falou para Deus que Jó estava sendo obediente só porque recebia bens. Ou seja, Satanás falou para Deus: você está comprando Jó. Se você tirar o que você dá de prioridade para ele, ele vai te negar. Veja bem o que o diabo chega a te acusar. Veja bem, Satanás também tentou Jesus no deserto. Após Jesus estar 40 dias com fome, jejuando e fraco. E ele disse: tá com fome? Faz a pedra virar pão e come. Quer provar o teu poder? Pula daqui. E você vai ver se a palavra se cumpre e os anjos te pegam. Quer ser bem sucedido nesse mundo? Me adora. Eu vou te dar tudo. Veja bem o que Satanás falou para Jesus. Porque ele havia enganado Adão, ele havia enganado toda a humanidade, e ele também queria frustrar o plano de Deus enviando Jesus. E que Jesus adorasse o demônio e não o Pai, o Todo-Poderoso. Então podemos ver, né, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio, e Jesus veio para dar vida, e vida é abundância. Deus quer dar vida para você. Deus quer dar abundância de prosperidade para você. Será que você não entende isso? Olhe para Deus, olhe para os caminhos de Jesus. Porque eu digo, Deus preparou tudo. Deus preparou um céu para os seus filhos, mas preparou o inferno para os seus inimigos, tá? Então saiba, tenha uma escolha certa, faça o teu destino e não esqueça, a sua história é você que faz. Mas o teu destino é Deus que determina. Amém?